Fala pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, muito feliz por você estar aqui de volta na série sobre ansiedade, no Divã com a Adriana, onde nós estamos falando sobre um grande mal do século, né? Nós já dissemos, são mais de 18 milhões de pessoas com ansiedade somente aqui no Brasil. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, imagina isso. E se você está aqui, é porque você tem acompanhado os vídeos e essa série que a gente já fez vários vídeos com várias informações importantes para que você possa, se estiver sofrendo desse mal, poder encontrar aí um apoio de superar ou de saber lidar com essas questões. Gente, e se você está gostando dos vídeos, eu já te peço, se inscreve no meu canal, dá um like, porque esse vídeo é importante. Quanto mais você der likes, mais o YouTube vai te dar mais de vídeos como esse. É uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho, é uma forma de você mostrar que vale a pena fazer vídeos como esse, e aí a gente vai fazer mais ainda, tá legal? E no final, aproveita, faz um comentário, compartilha algo do processo que você está vivendo hoje, para que a gente possa compreender como é que você está assimilando essas informações. Tudo bem? Agora vamos direto ao assunto, porque hoje a gente vai falar de um dos pontos da ansiedade, que é a fobia social, ou ainda conhecida como transtorno de ansiedade social. Você já sentiu isso? Você já sentiu fobia social? Você já sentiu medo de estar na presença de outras pessoas? Medo do olhar das outras pessoas, do julgamento, da comparação, enfim, medo de como as pessoas estão te percebendo, te observando ou até mesmo te julgando? Gente, tem muitas pessoas que hoje passam por esse transtorno e vamos entender melhor como é que ele acontece, né? Segundo as pesquisas e os estudos que a gente faz a respeito da fobia social, ela se trata de uma timidez que é tão grande, sabe? Que é tão forte que as pessoas só encontram uma saída para se livrar do mal-estar que ela causa, que é exatamente se esconder. A pessoa não quer contato com outras pessoas, as pessoas evitam reuniões, festas, celebrações, elas têm até mesmo muita dificuldade de ir para a escola, de ir para a faculdade. Elas vão porque é uma obrigação, né? Social, a sociedade exige isso, as famílias exigem, mas para algumas pessoas a fobia é tão grande, é tão profunda que por elas sumiriam do contato com outras pessoas. Olha que interessante! Então eu quero compartilhar com você um fato que eu presenciei de uma amiga minha da escola, em que o professor pediu para que nós apresentássemos um trabalho, todos nós éramos adolescentes, ainda em Fortaleza, e essa minha amiga, chamada Alexandrina, o que acontecia? Ela teve um medo tão grande, um pânico tão grande de apresentar um trabalho que o professor pediu, né? Quer dizer, ela tinha que fazer uma apresentação em público, que, gente, na hora que ela estava se apresentando, essa cena ficou gravada para mim, eu não vou esquecer nunca. Ela foi se encostando na parede, e ela começou a gaguejar, começou a tremer, ela começou a suar frio, a gente via o rosto dela foi ficando branco, e ela foi se encostando e foi descendo literalmente da parede até o chão, e ela caiu sentada e começou a chorar compulsivamente, e ela não conseguia mais falar nada, absolutamente nada. Já pensou um negócio desse? Esse é um dos exemplos que eu posso citar sobre fobia social. Gente, essas pessoas, por não conseguirem comunicar o seu sofrimento para os outros, elas são consideradas muitas vezes bobas, infantis, caprichosas e desinteressantes. Você tem algum caso na sua família? Ou você mesmo já se sentiu assim? Então você tá lá na sua família, vai ter um almoço de domingo, final de semana, vai muita gente, e aí aquele seu primo, aquela sua prima, ela se recusa a ir, mas os pais obrigam ela a ir porque ela nunca quer estar com ninguém, e quando chega lá, né, era para ela estar se socializando com os primos, todos praticamente da mesma faixa etária, e ela se afasta, ela fica isolada, ou até ela fica no mesmo ambiente, mas ela não dá uma palavra, ela não emite nenhuma opinião, o máximo que ela faz ainda é rir ou ficar fechada, emburrada,
Você já viu alguém assim? E olha que interessante, segundo alguns psiquiatras, a pessoa que tem fobia social, ela sente como se houvesse um holofote na sua cabeça, né? Jogando toda a luz, toda a iluminação sobre ela. E por isso ela teme que as pessoas vejam nela características ou atitudes que vão desagradar essas pessoas. Essa é uma dentre das várias analogias que os psiquiatras usam para explicar esse problema. E a Organização Mundial de Saúde, ela denomina a fobia social como uma timidez exagerada, um medo de ser observado pelos outros ou ainda uma timidez patológica. E ainda aquele termo que eu falei no início, né? Transtorno de ansiedade social. Então veja, quando a pessoa tem medo de ser observada pelos outros, o que ela faz? Ela se retira do ambiente, ela se afasta, ela evita o contato, seja com familiares, com amigos, com colegas na escola, com colegas de trabalho. Gente, é uma coisa muito séria. Chega a ser um pânico, sabe? Coisas que comumente a gente faz, tipo, vai a um cinema, cumprimenta estranhos, conversa com colegas normalmente, ri, se diverte, brinca, dá opiniões. Para essa pessoa é algo que, nossa, dá de fato assim até sintomas físicos. E geralmente quais são os sintomas físicos que essas pessoas sentem? Rubor na pele, tremores e uma sensação de náusea. Então as mãos suam ou tremem, as pernas tremem e a pessoa tem assim uma sensação de que vai desmaiar. E outras ainda têm um pânico tão grande que elas acham que vão morrer. É impressionante. Eu também já pude detectar isso, visualizar isso em alguns cursos que eu mesma aplico, que são os cursos de oratória, onde, gente, no início do curso eu peço para a pessoa fazer uma apresentação. E tem pessoas que saem já no primeiro dia do curso, nos primeiros momentos, quando sabem que vão ter que vir aqui na frente falar em público. Então é só virar as costas, as pessoas, né, já saíram 2, 3 pessoas com pânico e depois a coordenação vem e me fala o que aconteceu, né? Elas não suportaram imaginar a ideia de ter que falar para tanta gente olhando para elas. Veja como é sério esse problema. Então veja, atualmente o que o mundo de hoje exige das pessoas, né? O mundo das redes sociais, o mundo das exposições públicas, o mundo onde as empresas exigem profissionais extrovertidos, profissionais fortes, empoderados. Esse mundo exige que as pessoas se exponham. Esse mundo exige que as pessoas possam ali mostrar-se. E é exatamente esse o maior medo, a maior dificuldade de pessoas que têm esse transtorno. Então imagina como é difícil lidar com isso. A gente sabe que o espaço público, principalmente, né, no universo digital, no mundo da internet, no mundo das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, do Facebook, é um mundo do exibicionismo, que exige de fato que as pessoas se mostrem. E esse mundo é muito implacável com as pessoas que se recusam a fazer isso. E essas pessoas acabam sendo o quê? Discriminadas. O mais interessante também para você ter como informação é que esse transtorno de fobia social, ele se dá muito mais em mulheres, 2 a 3 vezes a ocorrência é entre mulheres. Olha que interessante. E você deve estar se perguntando, Adriane, onde é que surgiu isso? Como é que as pessoas se tornam pessoas fóbicas, pessoas extremamente tímidas, a ponto de terem uma timidez patológica? Gente, veja, esses comportamentos, essa expressão da timidez, ela é muito observada já na infância, né? Então as crianças, elas já demonstram isso, elas têm uma dificuldade de se relacionar com os adultos, muitas vezes com outras crianças, até muitas vezes com um dos genitores, né? Então veja, ela já demonstra isso, ou ela faz birra, ou ela chora, ou ela foge, ou ela se esconde, ou ela grita, faz uma birra de tal forma que, sabe aqueles escândalos que a gente vê em público? Você já viu isso no supermercado, você já deve ter visto isso na tua comunidade, no teu bairro. Então são crianças que são consideradas difíceis de lidar, né? Geralmente, o que a criança faz quando a gente dá assim a mão, né, para ela, abre as mãos? Algumas crianças vêm pra gente
principalmente se elas já conhecem a gente. Mas essas crianças, elas se fecham, elas se recusam, elas realmente têm um mundo mais próprio, sabe? Elas têm medo desse contato. Isso acontece também, muito comum acontecer entre os adolescentes. E por serem assim, os colegas observam esse comportamento e aí o que eles começam a fazer? Bullying, né? Na minha época, como a gente diz, a gente dizia que era encrencar, arengar, né? Eu sou cearense, eu sou nordestino, e lá a gente diz, para de arengar com fulano, então, nossa, você vive arengando com cicrano. Hoje o nome é bullying, né? Então a gente sabe que o bullying é algo que de fato está muito presente. Infelizmente, hoje o jornal, né, noticia fatos, seja nos Estados Unidos, no Brasil. Há pouco tempo, ano passado, nós vivenciamos casos assim, em que alguns adolescentes, por se sentirem discriminados, ofendidos, arengados, né? Enfim, por sofrerem bullying, esses adolescentes tiveram atitudes que foram atitudes muito perigosas, fatais, até mesmo de matarem, né, os seus colegas, porque não suportaram a dor emocional de sentirem preconceito, né, por serem como são. Isso é, mais tímidos, mais recatados, ou por terem alguma questão física que a maioria não aceita. Outro dado interessante que faz a gente pensar é que essas crianças e esses adolescentes, geralmente, eles têm pais superprotetores, né? São aqueles pais que desde que eles eram crianças evitavam que eles tivessem muito contato com as pessoas, não queriam que eles fossem para casa de um coleguinha, ou não queriam que eles brincassem na rua, sempre estavam ali super protegendo, vendo tudo que eles faziam, programas de televisão, brincadeiras, com quem eles se relacionavam. Não que isso seja errado, os pais realmente precisam ter esse cuidado. Mas quando a superproteção, ela extrapola, né, ela já se torna um exagero, isso de fato pode levar com que essas crianças e jovens possam se sentir mais retraídos e desenvolverem fobia social. Entendendo, gente, que quando os pais protegem, o que eles querem? Eles querem exatamente como a palavra já diz, protegerem seus filhos. Só que por ser uma superproteção, como o nome já diz, exagerada, eles acabam inconscientemente prejudicando essas crianças e jovens. E uma das características das pessoas tímidas de forma exagerada, ou das pessoas que têm o transtorno de fobia social, é que elas têm muita vergonha. Por isso que elas ficam com a pele ruborizada. Então veja, ela tem muita vergonha porque ela está sempre imaginando o que é que o outro está pensando dela. E geralmente o que ela imagina é que é uma crítica, né? É que é algo que ele vê que não está encaixado, sabe? Ajustado. É como se essa pessoa tivesse de fato desencaixada da sociedade, daquilo que a sociedade prega como comum no comportamento de uma criança, de um jovem, de um adolescente. E aí essas pessoas têm muita vergonha e elas se retraem, elas se escondem, elas de fato querem evitar o contato social. Então quando a gente imagina só o que o outro está pensando quando está olhando para a gente já se sente como? Julgado, mal avaliado, e isso faz com que a gente se sinta muito mal, uma angústia, né? As pessoas que têm esse transtorno, elas se sentem comumente angustiadas, frustradas, impotentes. Então veja, essas pessoas, segundo alguns psiquiatras, elas quando estão em contato com outras pessoas, isto é, quando elas se expõem, elas não sabem exatamente que avaliação elas estão tendo, né? Então isso causa uma grande vergonha, elas sentem um mal-estar tão grande que isso gera muito sofrimento. Portanto, o se esconder para elas é a única saída cabível, né? Porque veja, se eu vou ser criticada, se eles vão sentir preconceito em relação a mim, então é melhor que eu não seja vista. Ok, Adriana, entendi os sintomas, as características, os sentimentos, né, que existem na fobia social, nessa timidez patológica, mas agora eu preciso que você me dê caminhos, né? Quais são os tratamentos? O que eu preciso fazer para que eu possa superar isso? Gente, a gente fala de superar ou de saber lidar com isso, né? Amenizar os efeitos e poder ter uma vida funcional, uma vida feliz, uma vida plena, que é o que todo mundo quer e merece, né, gente? Todo mundo merece ter uma vida plena, uma vida feliz.
Então vamos lá, alguns tratamentos. Um deles é a autoexposição gradativa, isto é, aos poucos o profissional que está acompanhando aquele paciente ou aquele cliente, ele vai dando tarefas para que as pessoas gradativamente vão se expondo nas interações sociais, isto é, possam sair com alguns amigos, né, aqueles que elas mais confiam, possam contar um pouco da sua vida, compartilhar inclusive as suas angústias, os seus medos. E quando as pessoas fazem isso e aquele outro, né, que está ouvindo a pessoa escuta com atenção, com acolhimento, com amor, nossa, ela se sente mais aceita. E quando essas pessoas se sentem mais aceitas, obviamente, gente, esse sintoma de angústia, ele é amenizado. Isso faz com que elas possam se abrir mais, se expressar mais e vira um círculo virtuoso. Quanto mais eu sou aceito, mais acolhido, mais eu posso me expor, mais eu posso confiar, mais eu posso ser eu mesma. Que legal, né? Outro caminho é a terapia. A terapia cognitiva comportamental é uma das terapias que são mais indicadas para o caso. Por quê? Porque na terapia cognitivo comportamental, ou ainda TCC, é trabalhado o quê? Os pensamentos da pessoa, como ela lida com aquelas imaginações, com aquela negatividade que ela vê a partir do outro e ela mesma começa a se contaminar com isso. Às vezes o outro nem está pensando errado dela, mas ela acredita que está. Então o terapeuta da TCC, ele vai trabalhar esses processos de pensamentos, assim também como os processos de atitude e de emoções dessas pessoas. E a terapia cognitiva comportamental, ela geralmente é de curto prazo, né? Através de alguns exercícios, de um acompanhamento que não dura muito, são algumas sessões, depende do problema, né, de cada paciente ou cliente, depende da história da pessoa, depende de como ela vivencia isso, da intensidade da angústia, dos medos, da ansiedade, pode ser, digamos assim, acompanhada em sessões, em poucas sessões, e isso pode ser de uma grande valia para a pessoa que está sendo acompanhada por esse profissional. Outro caminho é a psicanálise, né? Saber em que momento da vida daquela pessoa isso veio a surgir, né? Qual foi o trauma, qual foi a situação, qual foi o acontecimento que fez com que desencadeasse todos esses sintomas. Então a escuta, né, do psicanalista em relação ao paciente e de saber como ele lida também com esses sintomas e como ele pode passar a lidar de uma forma mais saudável. Um outro caminho é o próprio patchwork, que é um método também de terapia que eu acredito muito, né? Que é a partir do autoconhecimento, do mergulho em si mesmo, de compreender as nossas partes e como lidar com essas partes, né? Com o nosso tirano interior, com o nosso eu idealizado, com o nosso eu superior. O patchwork também é um caminho fantástico. Então, se você conhecer algum profissional bom nessa área, procure de fato fazer um trabalho com ele, com certeza a sua melhora vai ser muito grande. Bom, gente, diante de tudo que foi falado, o mais importante é dizer o seguinte: quanto mais tolerância a gente tiver pela diferença das pessoas, mais as pessoas vão poder se sentirem mais à vontade com a gente, né? Então, veja, a fobia social, ela é exatamente o medo de que a minha diferença impacte negativamente na percepção do outro. Isto é, medo de quem eu sou. Eu tenho vergonha de mostrar quem eu sou, porque eu tenho, na minha percepção, muitas limitações, angústias, e eu não me sinto à vontade com o outro e eu tenho medo do julgamento e do olhar do outro sobre mim. Eu tenho medo que ele tenha preconceito, eu tenho medo que ele me discrimine. Portanto, o mais importante é a gente poder exercitar, né? A sociedade poder exercitar, a sociedade como um todo, essa tolerância maior às diferenças. Gente, nós não somos iguais, nunca seremos. Cada um tem uma história de vida que merece ser respeitada e cada um sabe por que faz o que faz, né? Cada um sabe o porquê que age de determinada forma. Isso me faz lembrar uma história que eu acho muito interessante, que é do menino das meias vermelhas. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma história que conta o seguinte: existia entre as crianças um menino e ele estava sempre de meias vermelhas. E aquelas crianças brincando, né? E também como fazem as crianças,
Começaram a olhar o menino e já não tinham muito o que fazer, porque começou a chover, já não dava para brincar como antes. Eles se recolheram num cantinho coberto para se proteger da chuva. E criança não fica quieta, né, gente? Começaram a olhar para o menino das meias vermelhas e implicar com ele, sabe? Começaram a arengar com ele. E dentre as brincadeiras que elas faziam com o menino, elas começaram a perguntar: ô menino, por que você usa essas meias vermelhas? Você não vê que é feio ficar o dia todo de meias vermelhas? Tá fazendo sol, você tem meias vermelhas? Tá chovendo, você tá de meias vermelhas? Enfim, tirando aí onda da cara do garoto. E aí ele começou a olhar para o tempo e como que falando com ele mesmo, ele começou a contar. Um dia eu fui ao circo com a minha mãe, porque eu tinha muita vontade de ir ao circo. E nesse dia a minha mãe me deu esse presente, eu fiquei muito feliz. E a gente foi ao circo e se divertiu a valer, foi um dia de fato inesquecível. Eu adorei esse dia, me diverti a beça, com o palhaço, com os leões, com os bichos, com os malabaristas. Mas a gente foi embora e quando a gente estava atravessando uma rua, um carro veio e atropelou a minha mãe. E nesse dia eu estava de meias vermelhas. E nesse dia a minha mãe sumiu da minha vida. Então eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia tirar aquelas meias vermelhas, porque do mesmo jeito que ela sumiu, ela poderia aparecer. E aquelas meias vermelhas, isto é, as minhas meias vermelhas, iriam chamar a atenção e ela iria me encontrar mais facilmente. Gente, essa história ela é muito tocante e ela nos emociona. E é exatamente ela, como uma história, uma parábola, ela quer passar a seguinte mensagem: respeite a dor do outro, porque você não sabe de fato a intensidade dela. Respeite a forma de ser do outro, porque cada um tem o seu jeito de ser e de viver e tem seus motivos. Enfim, seja gentil com as pessoas, porque nos bastidores a gente nunca sabe o que está acontecendo. Tá legal? Valeu pela atenção, pessoal, e se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha com o maior número de pessoas que você considerar importante, aquele teu amigo, né, que tem dificuldade de estar convivendo com outras pessoas, e de tantas outras pessoas que você sabe que é importante que saibam para poder tratar aquele teu amigo bem. Tá legal? Valeu, pessoal, a gente se encontra no próximo vídeo no Divã com a Adriana, falando ainda de ansiedade, porque eu quero apoiar você a seguir pela vida de forma mais plena, abundante e feliz. Muito, muito, muito bom estar sempre aqui com você. Valeu, tchau, tchau.